como tem muita gente aqui pela primeira vez, eu vou só recapitular. O profeta Elias profetizou para o rei Acabe que não iria ter chuva nem orvalho, nem sereno em Israel. A terra iria ficar completamente seca. Porque o rei Acabe estava conduzindo a nação no caminho da idolatria, fazendo com que Israel adorasse a um deus pagão chamado Baal, que na filosofia pagã é o deus da fertilidade. Então, Elias aparece para o rei Acabe e diz: a partir de hoje não vai cair mais uma gota de água, porque Deus não está se agradando da idolatria da nação. E após Elias ter profetizado, o céu fechou. Lembra quanto tempo ficou sem chover em Israel? Mais de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Eu expliquei isso aqui na semana passada. 3 anos e meio sem cair uma gota de água. Deus falou para o profeta se esconder. Vamos recapitular, porque tem muita gente que não estava aqui. 1 Reis, capítulo 17, o verso 2, lê para a gente, Melk. Então Elias, verso 2? Verso 2? O que você quiser. Então vou seguir. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Espera aí, quem falou com ele depois dele ter profetizado? O Senhor, Deus. Tá. Deus falou com ele. Vamos ver o que Deus falou. Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Melk, o que Deus está orientando o profeta a fazer? Se esconde, foge, que o negócio ficou doido. Agora, você já foi direto ao ponto. Então agora não é hora de Elias fazer um history e marcar a localização dele? Não. Não é hora de ele publicar onde ele está? Não. Por que Deus... se você acertar, eu faço um pix para você. Por que Deus mandou Elias se esconder? Porque Acabe queria a cabeça dele. Vai ser muito inteligente, cara. Então, para ele não morrer, Deus falou para ele fazer o quê? Foge. Vai lá para o ribeiro de Querite. Você percebe que nem sempre é bom ficar em evidência? Sim. Sabe por que tem muita gente que é ferida? Por quê? Porque o orgulho não deixa ela se esconder. Tem uma frase no mundo que diz: quem não é visto... não é lembrado. Por isso que todo mundo luta pela visibilidade. Mas deixa eu te dar um conselho. Quando Deus te orientar a se ausentar, não inventa de aparecer. Tem horas que Deus vai falar assim, ó, pode aparecer. Aí você aparece, porque Ele te respalda. Agora, quando Deus te orientar a se ausentar, não aparece. Deus, se eu sumir, todo mundo vai pensar que eu estou mal, que eu estou com medo. Eu não posso me esconder, senão todo mundo vai pensar que eu estou mal. Elias, nem sempre se esconder é sinal de estar mal. Às vezes se ausentar é só a melhor maneira de se preservar. É isso aí. Esconda-me em ti, esconda-me em ti. Ele foi! As asas do seu amor. Well, Everson. Esconda-me em ti, Deus. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Vive. Se você sabe isso, Não, pera. como eu amo o seu nome. Eu amo a guitarra. Parece que ela fala. Ó, parece uma baleia chorando, né? Deus mandou ele se esconder no ribeiro. No ribeiro ele iria beber água. Continua. E há de ser que beberás do ribeiro, e Recapitulando. eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Peraí, ordenarei aos corvos. Já ordenei, tenho ordenado. Peraí.
Então Deus não iria ordenar os corvos no futuro? Não. Deus já estava ordenando. Em outras traduções, ordenei. Aqui tem ordenado, que tudo indica que Deus já havia falado com os corvos antes de ter falado com o profeta. Exato. Se você acertar, eu te faço um pix. Por que Deus falou primeiro com os corvos para depois falar com o profeta? Porque antes de Deus te esconder, Ele te dá a provisão. Repete! Porque antes de Deus te guardar, Ele te provê. Elias não estava nem sentindo fome ainda, mas o banquete já estava preparado. Tem gente que não pegou ainda. Sabe por que Deus falou primeiro com os corvos para depois falar com Elias? Por quê? Porque Deus não espera a necessidade surgir para depois preparar a provisão. Deus sempre se antecipa. Antes de qualquer necessidade, Deus já tem toda a provisão preparada. Melque, Deus iria falar com os corvos ou Deus já tinha falado? Já tinha falado. Então a mensagem de hoje não é Deus vai preparar? Não, Deus já preparou. Repete mais uma vez. Deus já preparou. Bate na mão de quem está do seu lado e fala assim: Deus não vai preparar o seu futuro. Já está tudo preparado. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para dar um grito de glória para Deus. Está tudo pronto. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Qual é o nome dele, Vini? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Pera, Vini. Isso. Se você acertar, eu te faço uma oferta. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido Preparado. sacrificado antes da fundação do mundo. Deus esperou o homem pecar para depois preparar o plano do sacrifício? Não. Peraí, se o cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo, o que isso significa? Significa que Deus já havia provido, preparado salvação para uma humanidade caída. Mas o homem ainda não tinha caído. Mas Deus já preparou. Pegou, Vini? Deus não esperou o homem, nem vou te perguntar, eu vi que você está meio apreensivo. Obrigado. Deus não esperou, Rogério, o homem pegar o fruto. Eles não estão aqui, não. Deus não esperou o homem pegar o fruto, cair, para depois falar: eita, fui pego de surpresa. O homem pecou, agora eu tenho que preparar o resgate. Antes do homem pecar, Deus já tinha preparado o plano do resgate. Porque Deus sempre se antecipa. Quer ver? Na criação, isso aqui eu não falei nas 2 semanas. Na criação, Vini, se você... agora você tem que acertar. Deus usou quantos dias para criar o universo? 7, né? Porque deu 6, mas no 7º dia ele descansou. Então vamos aplaudir aí. Eu quero Olha meu aí. Pix! Eu quero meu Pix! Brincadeira. Primeira vez que ele acertou. E ele acertou complementando, você viu? 7, né? Mas na verdade foram 6, porque no 7º Deus descansou. Mas tem um detalhe: Deus não descansou porque estava cansado, porque Deus não cansa. Deus descansou porque estava satisfeito. Meu Deus. Descanso não é um viés para quem está cansado. Descanso é um viés para quem está satisfeito. Já percebeu que nem todo mundo que está cansado consegue dormir? Mas essa eu prego outra hora. Vamos continuar. Melque, Deus usou 6 dias para criar. No 7º, Deus Descansou. tudo que Deus criou em um dia, tudo que Deus fez em um dia, ia sustentar o que Deus ia fazer no outro dia. Pegou? Uhum. Então tenta traduzir para a gente. A criação, ela passa a existir. Por exemplo, o homem é sustentado por tudo que já havia sido criado. Pelas ervas do campo, pelas árvores que ali havia, com exceção a árvore do bem e do mal. E então Deus gradativamente foi criando luzes, dividindo a areia do mar, enfim, tudo que havia. Eu amo que você é muito filósofo, é o nosso Shakespeare, né? Você fala de uma forma diferenciada. Melque, eu vou traduzir para vocês, gente.
mais simples. Como é o seu nome? Anderson. Cara da riqueza, hein, Anderson? Tu aplicou Botox, né? Dá para ver, dá para ver. Anderson, Deus não criou o boi para depois falar assim: o que eu vou dar para agora para ele comer? Antes de Deus criar os animais, Deus falou para a terra: produza a relva. Porque tudo que Deus faz em um dia vai sustentar o que Deus vai fazer no outro dia. Só entre nós dois, Anderson. Agora você está entendendo porque Deus deixou para formar Adão no último dia da criação? No sexto? Porque tudo que Deus havia feito nos dias anteriores era para o sustento do homem. Pegou? Deus não vai preparar o que você precisa. Já está tudo preparado. Mas aí vamos, que eu preciso terminar hoje. Melk, Elias está no ribeiro de Querite, tomando água, e todos os dias os corvos levando para ele o quê? Pão e carne. Imagine os corvos com a mochilinha do iFood. Ah, o Vini gosta, falou de comida, ele ri. Oh, Jesus. Imagine, Vini, os corvos com a mochilinha do iFood. Todo dia. Eu não sei quanto tempo Elias ficou naquele ribeiro, porque a Bíblia não fala. Só que um ribeiro não se seca da noite para o dia. Então, provavelmente, foi um bom tempo que ele ficou naquele ribeiro. Não falta nada, Melk. Não falta nada. Vou repetir pela terceira vez. Não falta nada. Mas o fato de não faltar nada não significa que ali seja o destino de Elias. Pegou? Rogério, quem tiver boiando não vai pegar. Porque tem gente que está em Nárnia. Daqui dá para ver tudo. Aí depois você pergunta, qual foi a parte que Deus mais falou com você com a mensagem? A pessoa fala, foi bênção. Porque não entendeu nada. Então vamos lá. Quem levou Elias para o ribeiro? Deus. Falta alguma coisa para ele ali? Não. Tem água e todos os dias os corvos levavam? Pão e carne. Só que o fato de não faltar nada não significa que ali seja o destino de Elias. O ribeiro é uma provisão temporária para um tempo de transição. Eu vou repetir mais uma vez. O ribeiro é uma provisão temporária para um tempo de transição. Não é um fim, é um meio. Cuidado com isso que você enxerga como sucesso atual. Porque se você não souber lidar com o seu sucesso atual, ele se torna maior inimigo do seu sucesso futuro. Aproveite isso que você está vivendo hoje. Só não se esqueça que Deus tem coisas maiores para você viver. Melk, arrepiei. Falta alguma coisa para Elias? Nada. Mas ali é destino para ele? Não. Pegou? O fato de você estar conseguindo pagar o aluguel em dia não significa que a sua vida vai se resumir pagando aluguel. O fato de você estar conseguindo honrar os compromissos, ai pastor, mas não está faltando nada, ok. Mas isso não significa que é tudo que Deus tem. Tem muita gente que quando chega no ribeiro, onde tem água, corvos levando pão e carne diariamente, se perdem, porque se deslumbram. Ah, olha o que eu estou vivendo. E se eu te falar que Deus quer fazer você viver experiências novas? Então aproveite. Eu não estou falando para você ser ingrato. Eu só estou falando para você não se acomodar. Porque a acomodação é o travesseiro da estagnação. Não se acomode. Aproveite, agradeça, mas nunca tire os olhos do seu futuro. Eu vou fazer aqui uma conexão. Deus sustentou o povo dele no período no deserto com maná. Correto. Todos os dias caía maná. Perfeito. Você sabe o que significa a palavra maná? Provisão? Hã? Provisão? No original, maná significa o que é isso. Manuel, caiu maná, o povo pegava, e maná significa o que é isso? O que é isso? Porque eles não sabiam o que era. Mas tinha no maná, que era a comida do deserto, todos os nutrientes que o ser humano precisava para ficar vivo. Era para você ter dado glória a Deus, mas deixa para lá. Vou fingir que eu não falei. Esse aleluia da Assembleia, hein? No maná tinha todos os nutrientes necessários para o homem ficar vivo.
Só que, vamos lá, 2 milhões de hebreus aproximadamente, imagine quanto maná caía. 2 milhões. No ou mais, mínimo. no mínimo. Caía tanto maná, Rogério, que tinha uns espertinhos que guardavam para outro dia, só que no outro dia o maná estava como? Estragado, podre. Embolorado. Agora, por que o maná apodrecia no dia seguinte? Porque Deus tinha provisão diária, pão diário. Porque o maná não é destino, é meio. Pegou? Uhum. Se Deus quisesse que o maná fosse destino, Deus não colocaria prazo de validade. Se vocês não pegar, eu pulo aí. Quando propositalmente Deus fazia o maná estragar no dia seguinte, Deus estava dando uma mensagem para o povo. Desfrutem do maná, mas não se prendam a ele. Porque o destino de vocês é uma terra que mana leite e mel. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: se o seu destino é abundância, não se prenda à provisão. Olha aqui para mim. Deus. Se hoje o faturamento que você está tendo, o salário que você tem, a posição que você ocupa na vida, o nível que você vive, se hoje, através dessa palavra, você reconhece, pastor, real, não falta nada, mas ainda não é a abundância. Então, eu tenho um conselho para você: não se prenda a isso. Tem muito. Vamos lá, vou fazer aqui uma releitura. Vem cá. Gente, isso aqui é pérola que não tem no Google. Quem mandava um maná para o povo no deserto? Deus. Quem? Deus. Só que esse maná que a gente diz assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um dia de maná. Mais um dia de maná. Esse maná que a gente diz assim, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Se a gente fizer uma releitura, muda agora a ótica. Deus queria que o povo ficasse 40 anos no deserto? Não. Hã? Não. Então esse maná que eles estão comendo 40 anos, a gente pode fazer uma releitura. Agora não é mais provisão, é punição. É isso aí. Pastor, como assim? Se Deus tem uma terra que mana leite e mel e o povo está vivendo 40 anos de maná, imagine 40 anos você comer a mesma comida. Você consegue entender que tem muita coisa que você está falando assim, uhul, estou estourado. Mas na verdade é uma punição, porque já era para você estar muito mais longe. Então tem hora que a gente só precisa mudar a ótica. Por isso que Deus no versículo 7, e aí eu vou para onde eu queria, que é a promessa que eu fiz de terminar a pregação, Deus fez o ribeiro secar. Você acha que Elias queria que o ribeiro se secasse? Claro que não, imagina. Porque o ribeiro era o meio de sobrevivência do profeta. Só que às vezes, para eu não perder o meu destino, Deus me expulsa do ambiente que eu tenho provisão. Vocês não pegaram. Vocês não entenderam, não pegaram. Eu vou ser direto. Tem muito ribeiro Que se secou para você. que se secou para você, Que você está pensando. que você está pensando. E agora? E agora? Isso aconteceu? Isso aconteceu? Vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Deus está dizendo. E Deus está dizendo: Se você soubesse se você soubesse por que eu permiti o porquê eu permiti esse ribeiro se secar, esse ribeiro se secar, você não estaria chorando. você não estaria chorando, você estaria me agradecendo. Tem alguns ribeiros que se secaram na sua vida, que Deus secou, para você não perder o seu destino. Hoje você pode estar sentindo dor. Hoje você pode não estar entendendo o porquê que a vida te obrigou a sair de um lugar que você não queria. Tem gente chorando. Só que assim te diz o Senhor: eu só permiti esse ribeiro se secar, senão você ia perder o destino que eu tenho para você. Suporta a dor, porque lá na frente você vai agradecer a Deus. Então Deus expulsa Elias de uma geografia que ele estava confortável. E aí Deus mandou ele para Sarepta, lembra? Lembro. Em Sarepta tinha A viúva. a viúva. E Elias diz:
Agora eu vou para Sarepta porque Deus ordenou uma viúva para me sustentar. A semana passada nós chegamos na viúva. Leu 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Uma mulher vulnerável, sem proteção, sem segurança. Porque viúva naquela época representa vulnerabilidade. É por isso que na Bíblia Deus se apresenta como juiz e protetor das viúvas. Aí Deus falou: Elias, vai para Sarepta, porque lá eu já ordenei uma mulher viúva para te sustentar. Aí ele chega, pergunta para a mulher: o que você tem? Aí a mulher diz: eu só tenho um punhado de farinha. E ela disse: é a última refeição, vou comer com meu filho e depois vamos morrer. E eu falei isso aqui também. O discurso dela é de morte, mas ela disse: eu tenho um punhado. O quê? Um punhado. Sabe o que é um punhado? Uma mão cheia. Tem gente que está com a mão cheia e só olhando para o que falta. Esse é o problema de ter uma mente de escassez, porque você só consegue canalizar sua atenção naquilo que você não tem, e quem olha para aquilo que não tem nunca terá o suficiente. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: quem vive olhando para o que não tem nunca vai ter o suficiente. Olha aqui para mim, é por isso que Deus está te dando um conselho: esquece o que está faltando. Mas pastor, eu só tenho um punhado. É Deus falando. Você está com a mão cheia e falando que não tem o suficiente. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus já colocou na sua mão a chave que vai abrir a melhor estação da sua vida. Para alguém pegou lá. Para alguém pode ser pouco, mas Deus está dizendo: descansa, porque isso que muita gente está chamando de pouco é o começo. Por que Deus não tem poder de lidar com pouco? Porque Deus tem o poder de multiplicar. Aleluia. Elias olha para ela e diz assim: faz um bolo para mim. Só que ela falou que só tinha o quê? Só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ia fazer a última refeição para ela e para o filho dela? Para eles morrerem. Mas Elias falou o quê? Faz para mim primeiro. Lê o versículo 13. Se vocês não pegar, eu não volto e aqui na Elias próxima. lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Espera aí, meu amigo, a viúva está falando que só tem a última refeição e o profeta está falando o que para ela? Faz primeiro para mim um bolo pequeno. Mas por que Elias está falando para ela fazer primeiro um bolo para ele, se ela não tem mais? Por que, pastor? Porque Elias precisa reposicionar essa mulher. Só tem dois tipos de pessoas na vida: a que vive de ajuda e a que vive para ajudar. Essa mulher está falando: eu não tenho condições de ajudar. E Elias está falando: tem. Tem. Elias não pode, aleluia. Elias não pode liberar a palavra de multiplicação para ela enquanto ela não se posicionar. Enquanto ela não assumir a posição de quem pode resolver o problema de outrem, ele não libera a palavra. Eu não sei se você está conseguindo entender, mas de Gênesis a Apocalipse, no mundo, do Iapoque ao Chuí, só existe dois tipos de pessoas: a que vive de ajuda e a que vive para ajudar. E eu vou te fazer uma pergunta retórica: que tipo de pessoa você quer ser na vida? Você na vida vai ser lembrado por duas coisas: primeiro, pelos problemas que você causa; segundo, pelos problemas que você resolve. Aí a pergunta que eu tenho para te fazer é: você é um causador de problemas ou você é um solucionador? Como você se chama? Só gente bonita, Mel, que Antônio parece a mistura do Brad Pitt com Leonardo DiCaprio. Bonitão, né, Mel? Olha lá, Antônio. Antônio, quem vive para ajudar não precisa correr atrás de dinheiro, não precisa correr atrás de prosperidade, porque a prosperidade costuma correr atrás de quem vive para ajudar.
Você é um causador de problemas ou você é um solucionador? Na sua família, na vida do seu cônjuge, você é o causador do problema? Você é a causadora do problema ou você é o solucionador? Você vive para causar problemas ou você vive para resolver? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem quer ser um solucionador de problemas? Bate na mão de umas duas pessoas e fala assim: Deus está te capacitando hoje para resolver problemas que pessoas comuns não conseguem resolver. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. A partir de hoje, todas as pessoas que aparecerem no seu caminho com problemas, Deus vai te usar. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Lembra de Davi? Tem um rei com um problema no palácio, não consegue dormir. Chamaram Davi. Lembra para que chamaram Davi? Para que enquanto ele tocasse, o rei se acalmasse. Sabe por que Davi acessou o palácio? Por quê? Porque Davi era um solucionador de problema. Se ele não pegar, a gente não volta na terça que vem. Desceu agora. Foi Davi que pediu para ir no palácio? Não. Por que Davi foi convidado para o palácio? Porque ele era bom. Pegou? Quem vive para resolver problemas não depende de palácio. Palácio que depende. Vou te perguntar de novo. Foi Davi que pediu para ir para o palácio? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque quem vive para resolver problemas não precisa de palácio, não depende de palácio. É o palácio que precisa de Davi. José, Faraó está com um problema. Sonhou e não consegue entender o sonho. Antônio, sabe por que José se tornou governador? Porque ele chega diante de Faraó e diz assim: ó, eu vim para resolver teu problema. Neemias, tem os muros destruídos. E aí Neemias diz: eu vou reconstruir. Deus está levantando nessa noite solucionadores de problemas. Elias está solucionando o problema. E aí foi onde nós acabamos a pregação. Obadias reencontra Elias e diz assim: o rei Acabe está te procurando. Te procurou por toda a terra, mas não te achou. E nós acabamos aqui. Lê o versículo, capítulo 18, verso 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não me mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Foi aqui que nós acabamos a pregação. O rei Acabe está falando que procurou Elias. Na verdade, Obadias está falando para Elias que o rei Acabe tinha procurado ele em todo lugar da terra. Como que um rei cheio de recursos não achou um profeta que não tinha recurso? Porque ninguém encontra quem Deus esconde. Foi aqui que nós acabamos, né? O sol nasceu para todos, mas a sombra é somente para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Pera, aqui que foi o final. E agora nós vamos ir para onde eu precisava ir. Teve o sacrifício no Monte Carmelo. Capítulo 18, versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe: sobe. O profeta falou com o rei: come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Espera aí, um ruído do quê? De uma abundante chuva. Eles não pegaram ainda. Qual é o ruído? De uma abundante chuva. De uma chuva pequena? Abundante. Média? Abundante. Nós estamos na terça? Abundante. Há ruído de uma abundante chuva. Abundante chuva. E continua. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Repitam comigo. Ele está orando. Agora olha aqui para mim.
ninguém sai antes de eu liberar a bênção. Eu já vou finalizar. Mas não sai antes de receber a porção de Deus. Ele falou para o servo dele: sobe, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Agora lê o versículo de número 43. E disse ao servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Opa, qual é o relatório do servo? Não há nada. Mas o que Elias tinha falado? Sobre o ruído de uma abundante chuva. E o moço subiu para ver se tinha alguma coisa e voltou falando o quê? Não tem nada. O que Elias ouviu? Como você se chama? Você de cinza? É. Você. Rafael, o nome do meu irmão. Rafael, Elias ouviu um ruído de uma abundante chuva. Levi. E o servo dele está subindo no monte falando: não tem nada. O que Elias ouve, Rogério, não combina com o cenário. Eu vou repetir mais uma vez. O cenário. O que o moço está falando? Não há nada. E o que Elias ouviu? Abundante chuva. Elias, você está louco, Elias? Está falando de uma abundante chuva. Mas olha o céu. Mas olha o céu. Não tem nada. Não tem nada. Nenhuma nuvem. Nenhuma nuvem. Levi, Rafael, muitas vezes o que Deus nos faz ouvir não se encaixa com a nossa realidade. Você já parou para perceber que a maioria das coisas que Deus fala com você não se encaixa? É você vindo para a igreja e ouvindo a tua família de Deus. Aí você chega na tua casa, está todo mundo mais louco. Você fala: mas peraí, o pastor falou que Deus ia restaurar minha família. Você vem na igreja e ouve: na mão direita vai ter longa vida, na esquerda riqueza e honra. Aí você volta, pega o diagnóstico com enfermidade. Olha para a conta bancária. O que o moço viu? Nada. É a conta de alguns aqui. Não tem nada. Como encaixar esse cenário com o que Elias ouviu? Guarde essa informação que eu vou te passar. O profético está além da realidade. Eu me lembro de momentos que eu subia no monte para orar. Eu sou o caçula da minha família. Rafael, eu perdi o meu irmão em dezembro agora, atropelado, o meu irmão mais velho que se chamava Rafael. O meu sonho era ter um pai pastor. Mas quando eu voltava para casa, eu não via o meu pai segurando Bíblia e nem de terno. Eu vi o meu pai no bar bebendo. No quintal de casa, desde pequeno, eu via a cápsula de cocaína. A minha mãe teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Chegou uma hora que ela não aguentou e ficou com depressão. E eu caçula, irmão. Não conseguia fazer nada. Foi quando eu me firmei mais na igreja. E quando eu chegava na igreja, Rafael, e as pessoas me abraçavam na porta: a paz do Senhor, seja bem-vindo. Eu me sentia alguém especial. E falava: eu quero morar na igreja. Porque eu ouvia tantas coisas incríveis na igreja, tantos ruídos de abundante chuva. Mas quando eu voltava para casa, eu não via nenhuma nuvem, não via nada. E aí eu ia para o monte orar.
E Deus levantava os profetas e falavam assim: jovem, prepara suas malas, porque Deus vai te colocar em um pássaro de ferro. Pássaro de ferro, para quem não sabe, é avião na linguagem de profeta. E eles falavam assim: vai ser um dia, vai chegar um dia que você não vai ter nem tempo de desfazer as suas malas. Eu ficava feliz, Rafael. Imagine você ouvir que Deus te escolheu. Eu ficava feliz. Mas qual que era o problema? É que quando eles falavam para eu preparar as minhas malas, eu não tinha nem mochila. Eu não tinha condições de andar de ônibus. Melk, quantas vezes eu passei por baixo da catraca do ônibus para ir nos congressos ouvir os pregadores. E quando eu tentava chegar perto de alguns, não conseguia, e outros faziam assim: Deus te abençoe. Na época não tinha Instagram, não tinha Facebook. Tinha que assistir pelos DVDs os pregadores. E eu olhava e falava: será que um dia eu vou pregar também? E aí os profetas entregavam as palavras, eu ficava feliz, mas quando voltava para casa, abria a geladeira, só tinha arroz e vinagre. Por muito tempo, Rogério, a minha refeição foi arroz e vinagre, com água. Tomava banho gelado, porque não tinha chuveiro, era só o cano. Eu sempre gostei de terno, agora que eu estou me atualizando mais, porque eu estou na igreja de parede preta, aí tem que atualizar, mas eu me lembro que eu ia no brechó da igreja, porque eu não tinha condições, JP. Tinha uma calça cinza, que já andava sozinha, sabia o caminho da igreja, de tanto que eu usava ela. Um blazer que, acho que o defunto morreu de tiro, que tinha um furo. E o sapato eu não tinha condições de comprar, e o meu irmão Rafael serviu na base aérea, e eu pequenininho calçava 36, Vini, a bota do meu irmão 41, de bico de ferro. Eu colocava a calça, o blazer do defunto, o sapato 41, 42, e subia a rua da favela parecendo o Brad Pitt. Feliz da vida. Na hora de passar roupa não tinha ferro. Eu pegava o bule da minha mãe de fazer café, colocava água, esquentava e colocava a roupa na cama para passar. E todo feriado de finados eu ficava na frente do cemitério com uma garrafinha, furava a tampa da garrafinha, fazia um regador, tampinha furada, chinelinho havaiana com prego. Quem aqui já usou um chinelo havaiana com prego? Então você sabe o que eu estou falando. Uma pazinha, e trabalhava de fazer cova no cemitério, em dias de finados. E aí alguns falavam assim: não precisa plantar não. Eu já tinha marketing de venda. Eu falava assim: se não plantar, o pessoal lá fora vem, pega e vende lá de novo. Já criava um problema para solucionar. A pessoa: não, então quanto você cobra para plantar? Eu falava: quanto que a senhora quiser dar? Quanto que o senhor quiser dar? E trabalhava, Melk. Na época tinha nota de R$1, Vini. Era as que eu mais ganhava, verdinha. Quem é da época da nota de R$1? Não existe mais. Quem é Nutella? Você nunca viu, né, Vini? A de R$1, nunca viu. Eu ganhava muita nota de R$1. Não tinha de 2. Eu ficava felizão. Tinha uns que davam 10. Eu falava: estourei! E quando uns davam 50? Eu falava... Ia para o rodízio, que no final do expediente comia 30 pedaços de pizzas. Porque era o momento da minha felicidade, era quando dava. Isso tudo em Guarulhos, em São Paulo. Eu olhava para os aviões passando e falava assim: como deve ser um avião? Ninguém da minha família nunca tinha entrado em um avião. E eu falava: como deve ser? Será que um dia eu vou entrar em um avião? E os profetas falavam: prepara as malas. E eu dizia: eu não tenho dinheiro, eu não tenho destino. Meu pai não é pastor. Hoje eu entendo que tudo que Deus falava não era para aquele tempo. Era porque Deus já estava me vendo hoje.
Tudo que Deus fala com você hoje é porque Deus já está vendo o teu futuro. Enfrente o que tiver que enfrentar. Passe pelo que tiver que passar. Mas não se esqueça do que Deus te fez ouvir. Melque, o moço subiu e não viu? Nada. Nada. Tem hora que parece que é até mentira o que a gente ouve. Mas quando o cenário não combinar com o que Deus te falou, se apegue com o que Deus falou. Agora tem um detalhe. Quem ouviu o barulho da abundante chuva? Elias. E o moço falou o que quando subiu no monte? Não há nada. O rei ouviu o barulho da abundante chuva? Também não. O secretário, o moço de Elias, ouviu o barulho? Não. Quem ouviu? Elias. Mas eles não estavam no mesmo lugar? Sim. Como que estão no mesmo lugar e só Elias ouve? Como, pastor? Não, eu que te perguntei. Eu devolvo a pergunta. É porque estar no mesmo ambiente não significa estar na mesma frequência. Alguém pegou? O ambiente é o mesmo, mas nem todo mundo consegue ouvir. E sabe qual que é o teu erro? É que você está querendo que pessoas carnais te compreendam. Quem é carnal nunca vai conseguir compreender o seu comportamento no reino de Deus. É por isso que as pessoas começam a falar: ó, tá ficando louco com o negócio de igreja, em toda terça-feira negócio de igreja, olha aí, você ficou biruta. Não espere gente que não ouviu o que você ouviu acreditar no que você acredita. Olha para quem está do seu lado e fala assim: estar no mesmo lugar não significa estar na mesma frequência. O que o moço viu? Nada. Sabe por que Elias acredita que vai vir uma abundante chuva? Por quê? Porque ele não se move pelo que ele vê. Porque se eu vejo não é fé, é lógica. Pegou? Aí Elias falou: sobe 7 vezes. Lê o versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Na 7ª vez o que o moço viu? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas qual que era a proporção da chuva que Elias ouviu o barulho? Abundante. Como que Elias falou que a chuva vai ser abundante e a nuvem que o moço vê na 7ª vez é pequena? Como, pastor? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A nuvem era pequena. Só que o barulho que Elias tinha ouvido era de uma chuva muito grande. Percebam que o tamanho da chuva não combina com o tamanho da nuvem. Mas Melque, eu vou te dar a resposta. Por que uma nuvem pequena se levantou? Deus estava ensinando que existem nuvens que têm tamanho, mas são vazias. E Deus não depende de grandes nuvens para mandar grande chuva. É por isso que Deus escolhe as coisas que não são. É por isso Deus escolhe as coisas loucas, pequenas, que alguém olha e diz: não tem como, vi nada de bom aí. Mas Deus está dizendo: chegou a hora de eu levantar as nuvens improváveis. Sabe qual que é o nosso? Tem gente pegando lá atrás. Sabe qual que é o nosso erro? Sabe qual que é o nosso erro?
é que a gente só valoriza as grandes nuvens. A gente só valoriza quem tem muitos seguidores. A gente só valoriza quem tem grande proporção. O ser humano está acostumado, aparece aí com uma Porsche, aparece aí com um carro, começa a ostentar na vida, que você vai ver que a forma que as pessoas te enxergam e te valorizam é completamente diferente, porque o ser humano comum está acostumado a só valorizar nuvens grandes, mas Deus é aquele que levanta quem ninguém acredita. Deus é aquele que levanta os improváveis. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Deus já levantou muitas nuvens pequenas e você ainda não percebeu. Tem gente aqui, olha aqui para mim, tem gente aqui, Rogério, que está esperando grandes sinais. E Deus está falando: eu já coloquei pequenos pontos de apoio no teu caminho, o problema é que você não está sabendo valorizar. Mas hoje eu declaro que Deus está te habilitando para conseguir perceber. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus está aguçando o seu sentido de percepção. Sabe por que tem muita gente que perde grandes oportunidades? Porque não consegue perceber elas. Só que eu declaro nessa noite que Deus está te ativando para perceber. A partir de hoje, tem gente de pé pegando. A partir de hoje você não vai mais perder nenhuma oportunidade, porque Deus te ativa para perceber elas. Deus está ativando o seu sentido espiritual, a sua audição espiritual, aonde ninguém consegue ver nada. Assim diz o Senhor: eu estou te habilitando para você conseguir se conectar com a frequência do céu. Quem pode celebrar a Deus por 2 minutos? Faça isso, porque Deus está alinhando a sua frequência com o céu. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma. Deixa eu te falar uma coisa. Deus preparou esse ambiente para falar com você. Eu vou repetir mais uma vez. Deus preparou esse ambiente para falar com você. Tudo que você precisa é estar na frequência certa. Levanta a mão somente aqueles: pastor, eu me afastei do meu propósito. Eu creio em Deus, mas faz muito tempo que eu não estou na frequência certa. Eu me afastei da presença de Deus, eu me afastei da igreja. Levanta a mão somente você que se afastou. Não precisa ter vergonha. Levanta a mão. Talvez você está aqui porque um amigo te convidou. E Deus te alcançou hoje. Você sentiu algo te tocando. Levanta a mão. Deus hoje está dando a oportunidade de alinhar a frequência de vocês com a frequência do céu. Você que está com a mão levantada e quer entrar na frequência certa, sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você que quer. Pastor, eu quero. Você que está com a mão levantada e quer entrar na frequência certa. Pastor, eu quero voltar. Eu quero me render a esse Deus maravilhoso. Venham, isso. Melhor, subam aqui no altar, por favor. Os staffs tiram aqui para mim, por favor. Meu Pai, o mundo insiste em me encontrar. Vini, tem gente aqui que nunca fez parte de igreja nenhuma. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca fez parte de nenhuma igreja. Pastor, eu não sou crente. Esse ambiente é novo para mim. Só que eu quero essa fé. Eu quero entrar nessa frequência. Sai correndo do teu lugar e vem. Se tem um amigo que precisa agora de ajuda, fala para ela ou para ele: eu vou. A igreja aplaude. Olha quantas pessoas estão se rendendo. Vini, com você. Meu Pai, Isso, vem. o mundo insiste em me encontrar. Deus está alinhando a tua Eu frequência. não quero que venha de lá, eu quero agora Como você se a chama? glória de Deus. Eduarda, se prepare hoje, Canso porque a vida te alcança.
Eu não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas. O diabo está tentando atingir suas emoções, sua mente. Mas o seu lugar não é trancado em um quarto escuro, não é em uma cama. Você não vai tirar a tua vida. A depressão não vai acabar com você. Porque o Senhor te alcança hoje. Dá um abraço nela, dá um abraço. O próprio Deus está abraçando Eduardo. Todas as vezes que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Só assim eu não consigo mais. Eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Vini, tem gente que sabe que precisa hoje entrar na frequência certa, mas ainda está com medo. Tem gente que já está frequentando a terça abundante, mas nunca tomou essa decisão. Porque está com medo. Medo de tomar essa decisão por fé e cair. Só que preste atenção. Se você esperar a condição perfeita para voltar para Deus, sabe quando você vai se posicionar? Nunca. Deus te ama do jeito que você é e do jeito que você está. Eu quero que toda a igreja feche os olhos. Toda a igreja feche os olhos. Toda a igreja, toda a igreja. Isso é um momento de guerra espiritual. Espírito Santo, quebra a resistência. Pega na mão agora do seu filho e da sua filha e traz ela de volta. Traz ela de volta. Traz ela de volta. O lugar dele é no altar. O lugar dela é no altar. Existem tantas promessas sobre a vida dessa pessoa. Traz ela de volta, Espírito Santo. Você que estava com vergonha de vir. Isso, já estão vindo. Você que estava com vergonha. Toda a igreja está com os olhos fechados. Agora é hora de você levantar e vir. Pai, estou aqui. Olha para mim. Isso. Desesperado. Isso. Por mais. Isso. De ti. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a sua voz dizendo: Vini, assim. vem, filho amado. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei a meu altar. E ali falarei contigo, com seu amor te envolverei. Eu quero orar em teus olhos, tuas feridas e eu sararei. Pastor Melk,
Quando uma alma decide voltar para Cristo, reconhece Jesus como Salvador, quando uma alma entra na frequência certa, o coração de Deus se alegra e tem festa no céu. Imagine como está o céu nessa noite. Uma alma vale mais que o mundo todo. Vini, batera, preciso de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 54, 55, 56, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 188, 189, 180, 181, 182, 183, 184, 184 vidas rendidas no altar. Aleluia! E eu sou livre. 180 e lá! Já perdi a conta! E nada além do sangue, e nada além. Será que você pode levantar as suas mãos e declarar isso comigo? Eu sou livre. E eu sou livre. E eu sou livre. Estende as suas mãos para cá. Estende as suas mãos para cá. Todos vocês que estão aqui em cima, vocês tiveram a melhor decisão da vida de vocês.
A partir de hoje tudo se faz novo. Feche os olhos que eu quero orar por vocês, Pai. Eu sei que isso aqui não é apenas um momento, mas é o início de um novo tempo, de uma nova estação, de um novo ciclo. Daqui a alguns minutos sairemos desse lugar, mas não sairemos da tua presença. E eu sei que hoje essas pessoas estão publicamente neste altar, porque elas querem entrar na frequência certa. Tem pessoas aqui que já viveram tantas coisas na vida, tantas aventuras, mas nada foi o suficiente para preencher o vazio. E por isso elas estão aqui, dizendo que querem o que o céu tem, que querem o que o Senhor tem. Eu declaro restauração moral. Eu declaro restauração nos valores. E cada família representada nesse altar seja visitada pelo Senhor agora. Eu te agradeço, Pai, porque a pesca hoje foi maravilhosa. Aquele que ainda não tem o nome escrito no livro da vida, escreva, porque a tua palavra diz que quem crê com o coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, este é salvo. Todos vocês que estão aqui em cima com os olhos fechados ainda, eu vou contar de 1 até 3. No 3 eu quero que vocês abram os olhos. Eu digo 1. Se preparem para viver a melhor estação da vida de vocês com Cristo. Eu digo 2. Hoje Deus está alinhando vocês na frequência do céu. Eu digo 3. Podem abrir os olhos e sejam bem-vindos à melhor estação da vida de vocês.